volta com a sua revista eletrônica diária, o programa Amazônia Agora, todos os dias, a partir do meio-dia, aqui na tela do Amazonsat. Muito obrigado a você, telespectador, que nesse feriado nos dá o prazer da sua companhia. E é quase impossível fazer um passeio aqui no centro da cidade de Manaus e não prestar atenção nos monumentos históricos que lá existem, não é mesmo? Hoje, no quadro Ler e Viajar, você vai conhecer um pouquinho a respeito do Centro Histórico de Manaus, da autora Maria Evani do Nascimento. Confira. O roteiro que a autora apresenta é o mesmo que milhares de pessoas fazem diariamente, mas pela correria do dia a dia, acabam não percebendo os detalhes que fazem parte da história da cidade. O livro Monumentos Públicos do Centro Histórico de Manaus conta detalhes, particularidades e a história de 76 peças somente do centro, catalogadas na pesquisa que foi iniciada pela escritora em 1997. A ideia do livro surgiu como um projeto de iniciação científica que foi desenvolvido na UFAM em 1997 e 98, com a orientação da professora Luciane Barros Páscoa. E o objetivo era fazer um mapeamento das esculturas que existem nas praças do Centro Histórico de Manaus. Nesse período, nós contabilizamos 10 praças e um total de 76 obras que estão nessas praças e nos principais prédios históricos, como o prédio do quartel da polícia, como o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça e o Palácio Rio Negro. Então, a ideia surgiu por essa necessidade de não termos também um levantamento, um inventário dessas obras. A ilustração da capa da publicação é da Donzela Desnuda, que fica no Palácio Rio Negro, na Avenida 7 de Setembro. Um fato em comum da maioria das obras é que todas foram trazidas da Europa no período da Bela Época. Mas quem pensa que catalogar todas essas obras foi uma tarefa fácil, se engana. Pelo caminho, a autora encontrou algumas dificuldades. Além dos acervos serem escassos e muito mal cuidados na época, foi a adequação desses documentos que nós encontrávamos nos acervos, no arquivo público e na biblioteca pública, com as obras que estavam nas praças, porque elas não estavam identificadas. Então foi uma outra dificuldade também. Esse processo de pesquisa, então, durou um ano, que foi o processo da iniciação científica. E o livro teve uma revisão em 2000, no período em que eu estava fazendo a especialização em História e Crítica da Arte, ampliando mais essa pesquisa. E ele ficou um tempo esperando uma oportunidade de publicação que surgiu no final do ano passado, quando esses dados foram revistos e finalmente publicados em março desse ano de 2013. O livro didático é ideal para uso em sala de aula, como auxílio para professores de artes, história, geografia e alunos, além de um bom companheiro para os turistas. Conhecerem um pouco da história das praças, conhecerem um pouco da história do centro histórico, dessas obras, porque isso significa conhecermos a história da nossa própria cidade. As pessoas estabelecem relações com as praças, as pessoas visitam as praças, tiram fotos, encontram pessoas, estabelecem relações afetivas com o espaço. E cada vez que esse espaço é modificado e que algumas obras são transferidas de um lugar para o outro, essa memória ela é afetada também. Então as pessoas que estabelecem essas relações com os lugares também sofrem quando esses lugares são modificados. E às vezes nós só percebemos que essa memória e essa história está sendo modificada quando nós passamos por esses lugares e eles não são mais como nós lembrávamos que eles eram há alguns anos atrás. Monumentos Públicos do Centro Histórico de Manaus está dividido em 3 capítulos. O primeiro com as praças do Centro Histórico. O segundo, mais abrangente, com obras de artes em logradouros públicos, incluindo elementos arquitetônicos, e o último especial sobre os jardins do Teatro Amazonas. Eu apresento as 10 praças do Centro Histórico e em seguida eu vou começando a apresentar as obras que estão nesses lugares, sendo que as obras elas estão classificadas pelo material. Então eu fiz todo um trabalho didático de divisão, de classificação de material. Então tem as obras que foram feitas
obras escultóricas, em seguida obras pictóricas. As obras pictóricas são os painéis e as obras escultóricas incluem todas as esculturas, os monumentos e os objetos arquitetônicos também. Então eles também estão classificados por ordem de material, que são as obras em bronze, as obras em ferro e as obras em mármore. Tudo para facilitar também a leitura? Isso facilita a compreensão da leitura, isso facilita a identificação das obras e eu conto um pouquinho do histórico dessas obras, de onde elas vieram, qual o significado simbólico que elas têm e também um pouco da descrição dessas obras, porque isso também facilita identificar depois, caso elas venham a ser removidas de um lugar para o outro. Conhecer sobre a história dos objetos artísticos que embelezam nossos espaços públicos é conhecer mais sobre tudo o que nos cerca. Uma maneira de viajar através da leitura e adquirir novos conhecimentos. Lendo esse livro, com certeza as pessoas vão fazer uma viagem, não só dentro dos espaços públicos que nós temos em Manaus, mas também na sua própria memória desses lugares. Por exemplo, as fotos, são 137 fotos que tem no livro e essas fotos são de 2000. Então nós estamos em 2013 e 13 anos já tem uma diferença muito grande nesses espaços. Então essas fotos, algumas delas já são fotos históricas. E com certeza isso vai proporcionar uma viagem para quem for ler o livro. O programa Amazônia Agora fica por aqui. Muito obrigado por você que esteve na nossa companhia até esse exato momento. Aproveite bastante o seu feriado, porque amanhã nós estamos de volta. Até lá!